na sociedade em que o gadareno se tornou excluído, Deus o consagrou evangelista. Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos presentes e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos fazer uma leitura em Marcos no capítulo 5, mas não agora, daqui a pouquinho. Eu quero agradecer nessa noite, acima de tudo, ao nosso Deus, não pela oportunidade de falar, não por isso, mas muito mais pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Isso se torna muito significativo, irmãos, quando acontece esse movimento na igreja. Porque quando não acontece, a maioria dos crentes vive num movimento automático. Eu costumo dizer que é o movimento de escovar os dentes. Você não pensa quando você está escovando os dentes, você escova no automático. Para pensar nisso. Você pega a sua escova e começa a escovar. Quando você vai ao dentista, que ele te dá bronca, e você volta e você pensa na escovação. Isso acontece com a gente. Aleluia. E quando há esse movimento, como está havendo nessa noite, a gente se lembra de quem a gente é, de quem nós somos e do nosso chamado. Aleluia. A gente é conduzido para o centro da vontade de Deus. Por isso, aleluia, agradeço a Deus por estar aqui nessa noite. Porque, irmãos, falar é prata, ouvir é ouro, é assim a expressão. E essa expressão está de acordo com Tiago capítulo 1, versículo 19, que Tiago diz: todo homem esteja pronto a ouvir, aleluia, e tardio para falar, aleluia. Então não é essa oportunidade de falar que é a mais importante, mas de estar na presença do Senhor, aleluia. Eu quero agradecer nessa noite a confiança do pastor Marcelo, obviamente via pastor Hamilton, que me formulou gentilmente o convite para falar nessa noite. Muito obrigado, pastor Marcelo, muito obrigado, pastor Hamilton. Quero parabenizar o Laércio e a sua equipe por esse trabalho que é tão árduo, mas que tem uma grande recompensa. Irmãos, enquanto eu estava sentado aqui, e eu me sento ali do lado da minha esposa, dá uma cena aí, Kedman. Ali está minha esposa, Caio, levanta a mão aí. Glória a Deus. Eu me sento ali. E quando a gente está nessa posição, a gente consegue ver a igreja. E é muito bom olhar a face dos irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em 2020, aproximadamente, quando começou a pandemia, o governo e a justiça mandou as igrejas serem esvaziadas. E aí o pastor Fábio Tuponi, juntamente com o pastor Fabiano e outros obreiros, mandou que se fizesse um canal do YouTube. Aí nos chamou, me chamou, chamou o Núbiter, chamou outros irmãos, e a gente criou esse canal que transmite esse culto. Só que a gente transmitia os cultos daqui com a igreja completamente vazia. Eram 6, 8 pessoas, né, pastor Fabiano? As portas fechadas, algumas luzes apagadas, e a gente aqui. E não tinha ninguém. Era só nós. Os irmãos recolhidos em casa. Vidas e vidas sendo ceifadas diariamente. E a gente aqui, falando a palavra do Senhor. E eu me lembro que tive a oportunidade de ministrar uma daquelas cartas, né, do Apocalipse. O pastor selecionou alguns obreiros e eu tive a oportunidade em 2020 de falar aqui. Faz 4 anos. E o Senhor nos devolveu a oportunidade de estar na presença dEle, para cultuar, aleluia, para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo, irmãos. E não tem nada mais maravilhoso do que esse resgate, da gente se situar no nosso lugar. Esse é o meu lugar, é aqui que eu pertenço, é aqui que eu quero estar. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E é muito bom por isso estar aqui nessa noite e ver a face dos irmãos, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, porque isso, irmãos, fala de identidade, e identidade é a coisa mais importante na vida de um crente,
que é identidade? É um conjunto de características próprias de uma pessoa que a distingue das outras, é só dela. E uma pessoa que pertence a Cristo tem uma identidade específica, e ela precisa de vez em outra ser lembrada dessa identidade, para que ela possa resgatar os valores que Deus lhe deu quando ela veio para a presença do Senhor. Aleluia! Antes da gente fazer a nossa leitura, deixa eu partilhar com você algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. E aquilo foi tão impactante que mudou a minha vida. Aleluia, e eu creio que vai mudar a vida de muita gente aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava no metrô aqui de São Paulo, prestes a descer, já, de frente para a porta, quando duas mulheres se levantaram e continuaram uma conversa atrás de mim. Eu não me lembro o que a primeira mulher disse para a segunda, mas eu me lembro cada palavra do que a segunda mulher respondeu para a primeira. Aquilo foi tão impactante na minha vida que eu não esqueci até hoje. Porque eu senti naquele momento que a resposta não era para a primeira mulher, a resposta era para mim. E ela estava falando aqui atrás de mim sem saber quem eu era, e eu não sabia quem ela era. Eu estava de frente para a porta. Aleluia. E aquelas palavras de resposta a outra entraram tão poderosamente nos meus ouvidos e desceram queimando no meu coração, que eu poderia usar como analogia para os irmãos entender o que aconteceu com os dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13. Era domingo de ressurreição do Senhor. Eles não sabiam, porque para eles Jesus tinha morrido na sexta-feira e não tinha se levantado mais. Eles eram discípulos que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério. E eles estavam caminhando com a cabeça baixa, tristes, desapontados, sem entender o que estava acontecendo. A vida deles acabou ali. E eles vão caminhando e dialogando entre eles, quando mesmo Jesus chega junto deles. Eles não reconhecem o Senhor. E ele começa a caminhar com eles, ouve a conversa e pergunta: o que vocês estão conversando aí? E eles olham para ele e falam: é só tu, forasteiro em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm acontecido? Sobre Jesus, varão aprovado por Deus, que fez grandes obras no nosso meio. E Jesus: fala mais. E eles falando e Jesus ouvindo. Aí no versículo 25, do capítulo 24 de Lucas, Jesus toma a palavra e começa a falar com eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e fosse recebido na sua glória? Aí Jesus começou a palavra, começando por Moisés, passando por todos os profetas, até chegar em Emaús. Jesus foi falando a sua palavra para eles. E eles ouvindo. Aleluia. Quando foi chegando perto da casa deles em Emaús, Jesus fez que ia adiante. Aí eles: não vai não. Fica conosco porque já se faz tarde. Aleluia, o sol já declina. Aí eles insistiram e Jesus ficou. E Jesus entra com aqueles dois discípulos na casa. Eu creio que já tinha outras pessoas ali. E aí Jesus entra na casa, alguém dá o pão na mão de Jesus. Aí Jesus agradece ao Pai pelo pão. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus agradece. E quando Jesus parte o pão e começa a distribuir, isso fala de comunhão. Pão sempre fala de comunhão, ainda mais no lar. Comunhão. É na comunhão que o Senhor se revela. Aí Jesus parte o pão e vai dando na mão de cada um. Isso chama partilhar. Você não divide, você partilha. E aí, quando ele dá o pão na mão de cada um, ele permite que os olhos deles se abram. Aí eles olham e veem Jesus. Quando eles veem Jesus, ele desaparece. Aí no versículo 32,
2 do capítulo 24 de Lucas, o texto diz que um olhou para o outro, e eles sentiram o que eu senti no metrô, com aquela mulher falando nas minhas costas. Eles disseram um para o outro: porventura, não ardia o nosso coração pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Glória a Deus. Aleluia. O coração deles estava ardendo a cada palavra de Jesus, e eles não conseguiam entender, mas o resgate da identidade, a restauração da fé estava acontecendo a cada passo, a cada palavra, a cada escrito de Moisés e dos profetas sobre Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí você me pergunta, mas qual que é a palavra que a mulher falou? Aleluia! Qual foi a palavra que aquela mulher falou, que você sentiu, que entrou nos seus ouvidos e desceu queimando no coração? Irmãos, aquela mulher não tinha, depois eu observei, ela não tinha nenhuma aparência do estereótipo cristão, assim como a gente anda, mas ela estava com uma roupa jeans, uma roupa básica. Depois eu observei, e até hoje aquela mulher não sabe o que ela fez, mas ela foi usada poderosamente por Deus para restaurar a minha identidade e a minha fé. Porque aquela mulher disse o seguinte em resposta à primeira, eu nem lembro o nome da primeira. Ela disse o seguinte: fulana, eu não posso fazer isso. E as palavras estavam entrando nitidamente nos meus ouvidos. Eu não posso fazer isso, porque Deus tem um chamado na minha vida. Foi só isso, irmãos. Eu não posso fazer isso, porque Deus tem um chamado na minha vida. Naquela hora, aquelas palavras entraram poderosamente no meu coração, e Deus me lembrou quem eu era. Aleluias! Me lembrou que eu tenho uma identidade com Cristo, que eu fui chamado do mundo para a sua presença, e que eu preciso entender que todos os dias eu preciso fazer memória disso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. É necessário, irmãos, porque senão a gente tem um culto mecanizado, as nossas vidas ficam vidas apáticas. Nós vamos, vai ser daquele jeito, assim, assim, assim. E Deus não quer isso das nossas vidas. E o que Deus me comunicou com esse testemunho em relação a esse culto de missão é que, preste bem atenção nessas palavras, que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: em circunstâncias específicas e situações pontuais, a mensagem da missão precisa deixar de ser direcionada para fora e se voltar para dentro. Tem que ser de dentro para dentro, para que seja resgatada a identidade, para que seja restaurada a fé, e para que os pilares que fazem com que o crente possa, no campo de batalha, ter todas as armas que precisa para cumprir o chamado de Deus, seja restaurado. Aleluia! E nesta noite, Deus está dizendo: estou apontando a mensagem de fora para dentro, para te restaurar, para que você possa fazer, aleluia, a obra no campo de batalha, com toda a armadura de Efésios 6, versículo 10 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. São 3 pilares, irmãos, que um crente precisa ter para realizar a obra do Senhor de evangelização e missão. Ele precisa do pilar da palavra, ele precisa do pilar da oração, e ele precisa do pilar do jejum. Porque, irmãos, pegaram um punhado de folhetos e a gente sair pela rua, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. Mas não resolve especificamente se nós não temos mais esses pilares.
É muito diferente de uma pessoa que está revestida, que está preparada, de uma pessoa que simplesmente está com um punhado. Você vai enfrentar lá fora demônios, gente que vai tentar te bater, pessoas que estão impregnadas do inimigo, e às vezes vão até te vencer na palavra, porque não tem Deus, mas estuda o texto para deturpá-lo. Precisa dos pilares, é necessário. E a gente precisa fazer 3 perguntas, uma sobre o jejum, uma sobre a oração e uma sobre a palavra. A primeira sobre o jejum é assim: qual que é a minha relação com o jejum? Ele é bíblico? Ele é bíblico. Os crentes do Antigo Testamento praticavam. Os crentes do Novo Testamento praticavam. João e os seus discípulos, regularmente, 2 vezes por semana, possivelmente igual aos fariseus, e Jesus e os seus discípulos também, Jesus muito mais do que todos. E aí você precisa fazer a pergunta: qual que é a minha relação com o jejum? Porque o jejum ele tem 2 fases. Ele tem a fase de afligir a alma, que é como está registrado no Antigo Testamento, é a aflição da alma, você deixa de comer e de beber para se consagrar. Mas o segundo momento dele é prazeroso, porque você é tão revestido de poder que o alimento já não faz mais diferença. Mas você sente o poder de Deus na sua vida, de tal forma que as coisas começam a mudar ao seu redor. Aleluia! Você se torna uma potência na mão de Deus. Enquanto você reflete sobre isso, eu lembro do que está registrado em Marcos, no capítulo 9, quando Jesus desce do monte, aí lá pelo versículo 14, ele chega, a multidão começa a cumprimentar Jesus, está lá um alvoroço, ele fala: o que está acontecendo aqui? Aí chega aquele pai com um filho, e se apresenta diante de Jesus e fala: ó, esse aqui é meu filho? Os demônios têm dominado a vida dele, arrasado com ele, e aí eu trouxe aqui para os seus discípulos, e os discípulos lá, ó, e a multidão, todo mundo olhando para Jesus, os discípulos de cabeça baixa, né? E ele, ó, trouxe para eles. E eles não puderam expulsá-lo. E aí Jesus olha para todos. E diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Abri aqui uma notinha. 3 discípulos de Jesus não estavam entre os discípulos que não puderam expulsar. Alguém lembra? Quem estava com Jesus lá do versículo 1, capítulo 9, lá no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Eles não estavam entre os discípulos que não puderam expulsar, porque eles estavam sempre com Jesus. Quando te chamarem de Pedro, Tiago e João, é um elogio. Significa que você está sempre na presença do Senhor, está sempre disponível para a obra, e está cheio do poder de Deus. Talvez se eles estivessem lá, o demônio teria saído. Mas aí Jesus pega aquele menino, expulsa o demônio, devolve para o seu pai e vai embora com seus discípulos. Quando eles chegam em casa, que fecha a porta, aí os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor, por que não podemos expulsá-lo? Aí Jesus responde: porque essa casta ou essa espécie só sai com oração e jejum. Então a gente precisa, irmãos, praticar aquilo que Jesus praticou, para que a gente possa, como igreja local, ser poderosa. Porque é sempre a igreja colocarmos, não é um ministério. É aqui, nós somos uma partícula, e é aqui que acontece a nossa vida. É nós que precisamos arregaçar as mangas, dobrar o joelho, jejuar, orar. Aleluia, e buscar a palavra do Senhor. A segunda já está respondida, que é a oração. Jesus falou oração e jejum. E a oração, você precisa ter estratégia. Se você perdeu o vigor de orar, você precisa romper a barreira do 1º minuto. Aí tem gente que vai falar: nossa, eu só consigo orar 15 segundos. E eu sei que é verdade, porque eu já passei por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O 1º minuto é o primeiro tempo para dominar a inquietação. A inquietação de pegar o celular, de lavar a louça, de fazer qualquer coisa. Se você conseguir vencer o 1º minuto, significa que você dominou a sua inquietação. Então você pode chegar aos 5 minutos. Se você chegar aos 5 minutos, você dominou completamente as coisas que te atrapalham de orar. Aí você vai para 10, 20, 30, 1 hora. Aí vem o contentamento e o prazer. E você se torna uma explosão com jejum e oração. Eu estou correndo por causa do tempo, irmãos. E a terceira coisa é a palavra. Como que a gente sente prazer na palavra? Porque tem muita gente que fala: eu leio, mas aí não consigo, dói as vistas e não consigo continuar a leitura. É devocional.
Devocional, rapidinho. Como que faz devocional? Você pega a sua Bíblia, você tem uma versão, 2, 3, aí você põe lá na sua frente assim, sozinho. Esquece todo mundo, põe a plaquinha no quarto e fala, não entra ninguém. Aí você pega 3 Bíblias, pega um dicionário de português, pega 2 enciclopédias bíblicas, põe tudo junto lá. Aí pega um caderno e um lápis. Tá? Aí você vai lá, por exemplo, Salmo 27, versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, me recolherá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me recolherá. Colocará os meus pés sobre uma rocha. Aí você lê a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta. Aí você pergunta para você mesmo, alguma vez eu tive esse prazer do salmista de me referir assim ao Senhor? E você começa a dialogar, isso é devocional. Aí você vai lá e faz as suas anotações no caderno sobre o que você extraiu daquela palavra. Irmãos, eu costumo dizer que quem faz devocional prega, às vezes, muito mais do que um obreiro. Um obreiro, sabe o obreiro que fala assim, o pastor não vai dar oportunidade, eu já sei, porque tem o Zé, tem o João e tem o Paulo, é sempre eles. O pastor não vai dar para mim, o que o obreiro faz? Ele não estuda. Ele não estuda. Aí você pega um irmão que faz um devocional diário, e o pastor chama ele e fala, pastor, eu meditei nessa palavra aqui do Salmo 27, e é uma benção. Isso vale para todo mundo, irmãos. A gente precisa colocar isso em movimento. Não precisa saber que o pastor vai dar oportunidade. Você tem que estar pronto, porque isso edifica você mesmo na presença do Senhor. Aleluia. Então são 3 pilares: a oração, o jejum e a oração, e a palavra. Aí, quando uma igreja local ela se prepara nisso, significa que indivíduos em particular se prepararam nisso. Aí o pastor tem a igreja dos sonhos. Irmãos, igreja que lê a palavra, que ora e jejua, é a igreja dos sonhos. Porque aí você pode apontar novamente a mensagem da missão para fora. Aí o pastor fala, não, pode ir, não tem problema, vai vir gente. E até aqueles irmãos que não se envolvem com nada na igreja, sabe? Aquele irmão que eu costumo dizer que aquele é o que desfruta do culto, é a maravilha. Porque ele não sabe dos problemas do coral, eles não sabem dos problemas entre os obreiros, não sabe de nada. Ele pega a Bíblia dele, senta, ele louva com as crianças, louva com o coral, louva com a mocidade, canta, ouve a palavra, pega a Bíblia e vai embora. A irmã fala, vem cantar. Ele, não, obrigado. Quando a igreja está cheia e contagiada, com esse poder de Deus e esses pilares, até esse tipo de crente, sabe o que ele faz? Ele vai lá na casa do vizinho. Aí ele fala, ô seu Zé, o senhor tinha me contado aquele problema psicológico que está passando na família. Mal não vai fazer para o senhor, mas eu acredito que vai fazer bem. Domingo, o senhor aceita ir comigo para a igreja? Porque eu tenho certeza que algo vai acontecer. Por quê? Porque ele sabe que a igreja mudou. Aí a igreja se torna missionária, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu vou terminar, irmãos, porque não dá tempo mais. Marcos, no capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, para a gente concluir. Olha só. Marcos, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Eu vou ler ali. Olha só. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha agora a missão para dentro, olha só. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Eu vou terminar rapidamente. A primeira coisa que eu quero que você entenda desse texto, ele começa no versículo 1, na verdade. A primeira coisa é isso aqui para você não esquecer nunca mais.
Não foi o gadareno que foi em busca de Jesus. Jesus é que foi em busca do gadareno. Aleluia. E lhe devolveu, olha só, a gente está falando de identidade. Lhe devolveu a sua identidade. Para quê? Para que ele pudesse continuar a escrever a própria história. Aleluia. Olha só. Jesus saiu de Israel, poucas vezes ele fez isso. Atravessou a fronteira pelo mar da Galileia, saiu do outro lado na região grega, e lá ele foi em busca de um homem, um único homem, porque o relacionamento com Deus, como eu disse, da igreja local, é sempre individual. No final das contas, é sempre com você. É com você, irmão. Pode falar, não, comigo não é, não é com você mesmo. Eu estou dizendo, é com cada um de vocês. Jesus não tem relação com a coletividade antes da individualidade. É com pessoas. É com alguém particular. Você quer texto para isso? João capítulo 1, versículo 45 em diante, diz que Filipe vai avisar para Natanael que Jesus, do qual Moisés e os profetas haviam falado, é filho de Nazaré, era o Messias. Aí ele chega e fala para Natanael. Aí Natanael fala, poderia vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou, vem. Aí quando ele está caminhando para aí, Jesus já olha para ele e antecipa. E fala, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Quando Jesus fala isso para Natanael se derrama. E fala, de onde me conheces? Aí Jesus revela um segredo que até hoje teólogo nenhum soube explicar. Jesus fala para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Quando Jesus falou isso, ele se derramou, porque Jesus revelou uma particularidade que só Deus sabia. Aí ele expressou, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Olha só o encontro em particular, poderia citar a mulher samaritana, Nicodemos, o cego de nascença e tantos outros, porque o encontro de Jesus é sempre particular. Para terminar, aquele gadareno, ele vivia preso em cadeias, ele arrebentava, ia para os sepulcros, ficava gritando nu, numa vida selvagem. Ele tinha sido retirado do convívio da sua família e do convívio da sociedade por aquela legião de demônios. Ele foi excluído da sociedade. Mas quando Jesus chegou e pisou naquele lugar, os demônios tiveram que levá-lo até Jesus, e Jesus o libertou. Aleluia, Jesus o libertou. Os versículos seguintes vão dizer que quando aquele monte de pessoas viram que os demônios entraram na manada de porcos que se precipitou no mar, eles correram pela cidade e pelos campos. Jesus não ficou ali meia hora, Jesus ficou muito tempo com ele, porque eles saíram correndo pelos campos para chamar o povo. Aconteceu um alvoroço assim. Quando eles voltaram, diz o texto que o homem estava vestido e sentado aos pés de Jesus. Irmãos, aleluia. Jesus devolveu a dignidade. Quando Jesus devolveu a identidade àquele homem, ele foi capaz novamente de tomar decisões por si mesmo, e assim escrever a sua história. Jesus te deu uma identidade nele para você tomar decisões, e as melhores decisões são essas que nós comentamos aqui. Aleluia. Para terminar, louvado seja o nome santo do Senhor. Com uma palavra, com uma frase eu vou terminar. Quando Jesus restabeleceu a identidade daquele homem, ele pôde retornar aos seus relacionamentos, ao convívio da sua família e ao convívio da sociedade. Não tem coisa melhor do que estar entre a família e a sociedade, com uma vida digna. Aleluia. E eu termino dizendo o seguinte: na sociedade em que o gadareno se tornou excluído, Deus o consagrou evangelista. Porque ele começou pela sua casa, ouvindo o ID de Jesus, conta para os teus, e contando o que Jesus fez através do evangelho falado e do evangelho vivido. Ele saiu a partir da sua casa apontando a missão para fora, por Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Na sociedade em que o gadareno se tornou excluído, Deus o fez
evangelista. Amém.